Carboidrato, proteína e gordura. Você escuta isso o tempo todo. Mas será que você sabe o que significa cada uma das coisas? Não é raro você entrar no YouTube, procurar alguma dieta, você seguir alguém no Instagram que fala toda hora, porque o carboidrato é isso. A proteína você tem que comer, porque depois do treino tem que comer determinado alimento. Mas o que é carboidrato, proteína e gordura? Então hoje eu vou te ajudar a entender certinho cada um desses macronutrientes de uma maneira muito simples. Vamos começar pelo carboidrato. Eu falo que o carboidrato é o mais fácil da gente saber, porque a gente escuta muito falar de carboidrato, porque o carboidrato é o vilão das dietas, né? Não pode comer carboidrato à noite. E o que é o carboidrato? Carboidratos são aqueles produtos que viram energia no nosso corpo. Quando ele é digerido pelo nosso organismo, ele vira glicose, açúcar, vamos dizer assim. E o açúcar serve como fonte de energia para o nosso corpo. A gente precisa dele. Se a gente corta o carboidrato, a gente fica sonolento, fica cansado, fica mal-humorado. Então, cortar carboidrato não é legal. Carboidrato à noite não engorda. O que vai influenciar é ao longo do dia. Não adianta cortar carboidrato à noite, na hora do almoço comer um monte, vai engordar do mesmo jeito. Então a gente sempre tem que pensar que o excesso é ruim, tá bom? Então vamos lá. O carboidrato a gente encontra na mandioca, a gente encontra no macarrão, no arroz, nos doces. O carboidrato, eu falo que é tudo que vira mais uma massinha quando a gente tá comendo. Então carboidrato são esses alimentos que sempre são relacionados a coisas gostosas. Ele nos dá energia. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. Guarda essa informação que vocês vão utilizar ela depois. Depois nós temos o que a gente chama de proteína. Proteína, normalmente, as pessoas associam a alimentos de origem animal. Temos carnes, ovos, leites, queijos, iogurtes. Por quê? Porque esses alimentos, eles têm bastante proteína. Então, por isso que os alimentos de origem animal são conhecidos como fontes proteicos. No entanto, a gente tem proteína também em produtos de origem vegetal. Por exemplo, temos lentilha, grão de bico, feijão. Nesses alimentos, a gente tem um pouco de carboidrato e um pouco de proteína, ok? Bom, a proteína, eu costumo dizer que ela é o nosso tijolinho. Ela constrói as coisas do nosso corpo. A gente precisa de proteína para ela construir cabelo, para construir nossa pele, para construir os nossos músculos. Então a gente precisa de proteína para construir as coisas do nosso corpo. Pensa comigo, você já ouviu falar do colágeno com certeza. Colágeno é um tipo de proteína. Mas adianta a gente tomar colágeno se a gente não come proteína suficiente ao longo do dia para o nosso corpo utilizar isso como substrato para construir as coisas? Não, não vai adiantar. Colágeno só vai adiantar se você já consome uma quantidade de proteína adequada. Então pensa comigo, quando a pessoa faz um exercício, pode ser exercício em casa mesmo, sabe? Levantar filho, limpar a casa, não tô falando só de academia não. Quando a pessoa ela faz algum exercício que usa desse músculo, que tá forçando o músculo dela, ela rompe a fibra muscular dela, de maneira bem genérica, eu vou explicar pra vocês. Ela rompe essa fibra muscular e aí faz um buraco. Pensa comigo, é como se fosse uma parede que a gente marretou a parede ali e fez um buraco nela. Pra gente fechar esse buraco, a gente precisa de tijolo pra construir de novo essa parte quebrada, porque é uma parte grande. E aí o tijolo do nosso corpo é essa proteína. Então muitas vezes um paciente chega aqui pra mim na clínica e ele não faz atividade física, ele está sedentário. E aí quando ele volta no retorno, depois de seguir a alimentação certinha, a gente vê que ele hipertrofiou. O que é isso? Aumentou massa muscular, aumentou massa magra. Aí ele fala, mas como que pode isso, doutora? Se eu nem faço academia, se eu nem faço nada do tipo? Tá, mas às vezes ele tá com vários buracos ali nas paredes dos músculos dele e quando ele comeu proteína em quantidade adequada, o corpo dele falou, opa, chegou material pra fechar isso aqui. E ele fecha tudo aquilo. Então a gente precisa de proteína pra gente manter a nossa massa muscular. O nosso músculo tá relacionado à saúde. Por exemplo, um idoso tá acamado, tá debilitado, ele tem pouca massa magra, ele tem pouco músculo. Comparado com um idoso que faz as coisas dele sozinho, que ainda dirige, que come sozinho. Então a gente sempre tem que lembrar que músculo não é só pra parte estética. A gente não precisa de massa muscular pensando, porque eu quero ficar com o braço definido. Não, não é só pra isso. O músculo tá relacionado à saúde. A gente precisa ter uma massa muscular adequada quando a gente pensa em longevidade, quando a gente pensa em qualidade de vida. Então a proteína, de maneira geral, ela é utilizada como tijolo para o nosso corpo. E 1 grama de proteína também tem 4 calorias. É a mesma coisa do carboidrato. Só que a gente não escuta ninguém falando nossa, cuidado, tem que cortar a proteína. Pelo contrário, a gente escuta todo mundo falando que tem que comer bastante proteína e tem que cortar carboidrato. Por quê? Se o valor de caloria dos dois é a mesma. Então a gente tem que sempre levar isso em consideração. E a gordura? Bom, a gordura eu falo que é muito característica, né? É muito nítido a gente ver onde tem gordura. Gordura é sempre aquilo que é oleoso, né? A gente vê que uma manteiga tem bastante gordura, que um queijo amarelo tem bastante gordura, o abacate tem bastante gordura, por exemplo, e a gente sente essa textura. A gente precisa de gordura, só que a gente precisa das gorduras certas e na quantidade
quantidade certa. Por que na quantidade certa? Porque 1 grama de gordura tem 9 calorias. É por isso que todo mundo tem medo de comer abacate, por exemplo, porque abacate é uma fruta gordurosa. E ela é mais calórica por quê? Porque enquanto 1 grama de carboidrato tem 4 calorias e 1 grama de proteína também tem 4 calorias, 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então, a gente sempre tem que lembrar que as pessoas têm medo da gordura justamente por esse valor calórico, mas a gente encontra vitamina também nas gorduras. Por exemplo, vitamina A tem na cenoura, boa para os olhos, é uma vitamina lipossolúvel, ela está presente em gorduras. Vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K são vitaminas que estão presentes em gorduras. A gente precisa. E a gordura também é utilizada como fonte de energia para o nosso corpo. Então, quando a gente pensa em alimentos que são gordurosos, a gente tem que pensar que existem muitos alimentos gordurosos bons para o nosso dia a dia. Azeite de oliva, o abacate, a gente tem na linhaça, nós temos várias fontes de gordura benéficas para o nosso corpo. Peixes gordurosos também são ricos em ômega 3, que são gorduras excelentes. Então, uma coisa que todo mundo se esquece é que enquanto 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, 1 de proteína também tem 4, 1 de gordura tem 9 calorias, 1 grama de álcool tem 7 calorias. Só que ninguém se preocupa com a bebida alcoólica no churrasco, mas com pão de alho todo mundo sai correndo. Se tá fazendo dieta, não coma pão de alho, porque tem muito carboidrato. Então a gente sempre tem que levar em consideração isso. Agora, quando a gente fala sobre como colocar isso em uma dieta, a gente tem que levar em consideração que o carboidrato ele vai servir como fonte de energia, só que a digestão dele, quando ele tá mais simples, quando ele tá com pouca fibra, é uma digestão mais rápida. Quando a gente associa esse carboidrato à gordura, à fibra tá presente na salada, nas cascas de grãos. Então, quando a gente associa esse carboidrato à gordura, à fibra e proteína, ele diminui a velocidade de absorção dele, a gente fica mais tempo saciada. Por exemplo, já percebeu que se você come um macarrão com molho vermelho, pode não? Imagina. Então vamos pensar assim, você fez um macarrão com molho de tomate, sabe? Um molho bem grosso, um molho caseiro, aquele bem gostoso. Se você na hora do almoço come um macarrão com molho de tomate, quanto tempo depois você tem fome? Provavelmente ali 2 horas depois seu estômago já tá roncando de novo. Agora pensa comigo, se você vai em um churrasco e você come ali bastante carne, quanto tempo depois você tem fome? Muitas vezes você vai na hora do almoço, na hora que chega o horário do jantar, você não tem nem fome mais. Então a gente tem que lembrar dessa associação, porque quando a gente come o carboidrato isolado, o carboidrato ele é de fácil digestão, então a gente absorve ele rápido. Quando a gente coloca proteína, quando a gente coloca gordura, quando a gente coloca fibra, a gente demora mais tempo para ficar com fome. Então sempre que a gente for montar uma refeição, quando a gente fala de alimentação saudável, quando a gente fala de rotina saudável, reeducação alimentar, a gente sempre tem que colocar um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de gordura, um pouquinho de fibra. Então a gente sempre vai ter um pouquinho de cada coisa. Coloca ali uma proteína em boa quantidade. Sabe aquele prato realmente bem dividido? Então a gente vai ter metade do prato de salada. Já viram essa imagem provavelmente em algum lugar? Metade do prato ali com uma salada. Por quê? Fibra, para diminuir a velocidade de absorção desse carboidrato. Depois você divide a outra metade do prato em 2. 1/4 desse prato vai ser de proteína, então pode ser ali uma proteína vegetal, uma proteína animal. Lembrando, como eu já falei para vocês, a proteína pode ser ovos, pode ser carnes, pode ser às vezes uma leguminosa. E aí depois a gente vai ter outro 1/4 do prato com essa opção de carboidrato, que pode ser uma mandioca, pode ser uma batata, pode ser um arroz com feijão. Feijão entra como leguminosa, mas para quem já vai ter a proteína animal ali, você pode colocar o arroz com feijão, você pode colocar um macarrão. Então, ter essa divisão faz com que você fique muito mais saciado, demore mais tempo para ter fome e com isso você vai ter melhor qualidade na sua alimentação, porque você vai ter menos tendência a ficar procurando coisinhas diferentes na hora de se alimentar ali durante o dia.